Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma palavra da vitória da Igreja Assembleia de Deus Ministério Caróis. Sou Avelino Ferreira, estarei com vocês durante a reflexão de hoje. Vai lá, pegue a sua Bíblia, abra ela em 2 Coríntios, capítulo 4, vamos ler os versículos 16 a 18. A versão que eu vou utilizar aqui, Nova Almeida Atualizada, NAA. Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui fala logo no início do versículo que lemos, que é o desgaste do nosso ser exterior. Seria muito interessante se a gente conseguisse passar por essa vida sem nenhuma tribulação, que tudo fosse muito bom. Nós viveríamos felizes nessa terra. Só tem um pequeno problema. Se a nossa vida fosse uma plenitude de alegria aqui nesta terra, é muito provável que a gente se apegasse a essa terra e nós seríamos condenados ao inferno. Então, de fato, as atribulações, elas existem. O dia ruim, um dia chega até a nossa casa. Um dia bate nossa porta e chega até nosso lar, mesmo que a gente não tenha feito absolutamente nada para contribuir com isso. E especialmente nesses dias ruins, a gente consegue reparar, perceber o quão frágil é a nossa vida, a nossa total incapacidade de controlar o nosso destino. Pelo mais que a gente tenha desejos ou planos para fazer alguma coisa, a última palavra sempre vem de Deus. É justamente nesse momento de tribulações que nós recordamos, se não fosse pelo Senhor, mesmo esse breve período que a gente passaria na Terra seria insuportável. O nosso exterior desgasta, mas enquanto isso, o nosso interior se firma no Senhor. Precisamos deles e é nas tribulações que nós enxergamos o poder que Ele tem sobre as nossas vidas. Isso é interessante porque parece um contrassenso. Quando a gente compara o que está escrito na palavra de Deus com que aquilo que nós sentimos, parece haver uma certa contradição. Porque há momentos da nossa vida que a tribulação parece ser tão forte que a gente parece desanimar. É muito comum no jargão evangélico dizer que é um momento de esfriamento espiritual. Justamente porque esses momentos de tribulação, esses momentos de provação, esse momento que nós, nos achávamos merecedores da glória aqui nessa terra, a gente é confrontado com a realidade da vida. Esses momentos trazem o que é pior de nós. Pode ser que a gente perca o ânimo, pode ser que a gente brigue com Deus, pode parecer que há momentos que dá vontade de desistir de tudo. Momentos de tribulação costuma trazer aquilo que é pior do ser humano. E todos nós temos momentos assim. Esse que eu vos falo já teve vários momentos de desânimo. Eu acredito que você também, ao longo da sua vida, quanto mais grisalhos ficam os nossos cabelos, mais a gente leva uma pancada daqui, outra ali, e há esses momentos assim que a gente parece que vai desabar. O nosso coração humano ele é muito frágil, ele é contaminado pelo pecado. E quando a gente encara o problema, quando a gente olha o desafio, parece que esse nosso coração vai desmanchar. Mas uma coisa a gente tem que saber: a palavra de Deus é inerrante. Se ela diz que nós não desanimamos, é porque nós não desanimamos. Ela é ativa, ela é a luz para quem caminha na escuridão e ela é remédio para a alma aflita. Momentos difíceis existirão, mas afinal de contas, por que parece haver esse contrassenso? Aquilo que eu sinto com aquilo que a palavra de Deus diz. É muito simples. Volte alguns versículos para cima, leia a partir do versículo 7. Diz assim: Temos, porém, um tesouro em vasos de barro,
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Então, quando a palavra de Deus diz que nós não vamos desanimar, não é por causa da nossa força, não é por causa da nossa beleza, não é por causa da nossa inteligência, muito menos por causa da nossa própria vontade. A gente não desanima porque Deus habita no meio de nós. Porque Deus entrou por decisão dele no seu coração. E é por isso que você não desanima. Não é a sua força, nem sua inteligência, nem sua beleza, nem sua velocidade, nem sua destreza, e muito menos a sua sagacidade. É o Espírito Santo de Deus que habita no seu coração. E por isso você continua rumando para o alvo, para aquele momento da perfeita salvação. Nós não somos animados por nós mesmos. É o Espírito Santo de Deus que não nos deixa de nos desanimar e nos dá alegria, mesmo no momento das grandes provações. Você pode imaginar quantas vezes você orou para que alguém fosse curado, quantas vezes você orou para que a vida permanecesse na pessoa e ela não morresse, quantas vezes você orou para alguém ser liberto por escravidão do pecado, quantas vezes você orou por uma situação de trabalho, quantas vezes você orou pela sua família. Talvez você lembre de cada oração que não foi atendida, ou que pelo menos não foi atendida da forma que você queria. A gente consegue contar nos dedos. Teve aquela vez que eu orei e tal coisa não aconteceu. Teve aquela outra vez que eu orei e tal coisa não aconteceu. Mas uma coisa que a gente acaba esquecendo é que esse Espírito Santo de Deus nos derrama as bênçãos todos os dias de nossas vidas. E a gente acaba esquecendo de ver quantas bênçãos derramou Deus sobre nós sem que a gente sequer tivesse orado pedindo. A cada dia, a misericórdia dele se renova nas nossas vidas. A cada dia, as bênçãos deles estão sobre nós. Nós respiramos, nós podemos trabalhar, nós podemos pregar a palavra de Deus e nós estamos aqui. Apesar das dificuldades da vida, Deus continua nos sustentando. Esse Espírito que está no meio de nós, esse Espírito que mora no nosso coração, não nos deixa desanimar, porque Ele é de Deus e Deus, por decisão dele, nos abençoa todos os dias de nossa vida. Apesar desse desânimo que nós sentimos, o Senhor continua nos abençoando. A misericórdia dele se renova a cada manhã, e é por isso que nós temos vida. Não podemos nunca nos esquecer que foi pago um alto preço lá na cruz do Calvário, para que nós tenhamos a certeza que para todos nós que aceitamos Jesus como único e verdadeiro Salvador, há uma viva e contínua esperança nele. Aquilo que nos pesa hoje também nos dá a glória que não é nossa, a glória que é do Senhor. Mas o mais importante dessa esperança não é a morte de Cristo na cruz. Essa foi uma condição necessária para a santificação de nós através dele. Porque o nosso Jesus, ele não está morto. O nosso Jesus invadiu o terreno da morte, quebrou todos os grilhões da morte que estavam preparados para nós. Ele ressuscitou e através da ressurreição dele, nós ganhamos a vida eterna. Para aquele que crê em Cristo e na sua palavra, até o maior terror de todos os homens, que é a própria morte, não possui poder sobre nós. Hoje, nós vivemos. Se Jesus não voltar no nosso tempo em vida, nós morreremos.
Mas uma coisa nós temos em mente: o Espírito do Senhor, que garante que a morte é apenas um estado passageiro, é apenas um abandono dessa matéria externa desgastada para que o interior se renove em sua totalidade para viver com o Altíssimo. Na sombra do Onipotente é que nós descansamos, porque para os que partem dessa vida, entram no reino de Deus. Para nós, basta apenas crer. Crer naquilo que nós não vemos. Se alguém chegar, olha, prove matematicamente que você será salvo e terá uma vida eterna, que bote aqui a ciência humana para colocar isso em prova. Eu falo para a pessoa, não tenho como fazer isso. Esse é o meu salto de fé. Eu acredito que Jesus morreu, eu acredito que ele ressuscitou, eu acredito que terei uma vida eterna ao lado do Salvador. São coisas que eu não vejo, mas são coisas que eu creio. Essa é a fé salvífica, aquela que nos dá a glória que não é nossa, a glória que é de Deus, a glória que o Senhor nos dá, porque nós somos filhos em adoção, que através de Jesus Cristo alcançamos a salvação. Vamos orar? Pai querido, Deus amado, graças te damos, Senhor, por mais esse momento que nós tivemos para meditar sobre a sua palavra. Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a compreender que mesmo os momentos difíceis, Senhor, nos ajudam. Mesmo os momentos difíceis, Senhor Deus, o Senhor está conosco. O Senhor nunca nos abandona, Pai. Às vezes há momentos, Senhor, que a dor parece ser muito grande. Às vezes há momentos que dá vontade de desistir, dá se perguntar por que eu estou, Senhor Deus, fiel. Mas tu tens sempre a resposta, Pai. Mais vale, Senhor, ficar contigo e ter acesso à eternidade, na tua glória, ao teu lado, Senhor, do que passar um dia longe de ti. Pai, nos ajude a confiar. Esse ânimo do Espírito Santo se renove sempre em nossas vidas. Te agradecemos por tudo, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça, se você ainda não sabe a nossa programação, fique aqui que você verá. Mas este sábado, dia 13 de agosto, nós teremos o nosso piquenique em família. Vá lá, será uma bênção, um momento de comunhão, confraternização e também para ouvir a palavra de Deus. Será na Quinta da Boa Vista, entrada do Unicirco ali, às 9 horas da manhã. Leve um prato, já falei, não é um prato vazio, é um prato de doce ou salgado e também uma bebida ali para contribuir com esse momento de confraternização. Então, nós nos vemos lá na Quinta da Boa Vista, dia 13, este sábado, às 9 horas da manhã. Até!